O título dessa semana é Esperança em um Mundo Marcado pelo Pecado, né? Estamos falando de dor, então vamos continuar falando um pouquinho de dor. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, se vocês estão felizes. E não é copiando o jargão da Natália, mas é saber se vocês estão felizes. Porque em um mundo de dor, marcado pelo pecado, por conta do pecado, o que define a nossa vida ou os nossos dias? É a dor que nos acomete, dia após dia, ou dia sim, dia não, ou uma alegria? Eu vou até mudar, não é nem se vocês estão felizes, se vocês estão alegres, por conta de uma esperança gloriosa escatológica. Porque parte dessa resposta, ou a totalidade dessa resposta, define como nós vivemos os nossos dias, ou define como nós decidimos viver os nossos dias. Eu queria abrir essa exposição com uma citação de uma pensadora contemporânea. Abre para mim aí, por favor, Bruno, o slide 1. O pensamento moderno é que seremos livres do sofrimento por sermos cristãos. Mas o sofrimento é essencial na vida cristã, da poetisa Natália Guedes. Muito criativo, né? Consegui. A semana passada, na exposição da Natália, eu estava ali fazendo as minhas anotações, e especialmente essas frases, elas chamaram muito a minha atenção. Parte também porque o sermão já estava praticamente pronto, mas acho que casou muito com aquilo que eu senti que o Senhor queria comunicar nessa manhã. O pensamento atual é que o cristão ele está livre ou isento de qualquer tipo de dor e sofrimento. Só que esse pensamento contradiz a ótica do Evangelho e contradiz o contexto em que os Evangelhos e a palavra de Deus quase como um todo foram escritos. Então você vê Paulo, onde tem várias cartas da prisão. Você vê o apóstolo João escrevendo o Apocalipse, o Evangelho de João, as suas cartas, num contexto de prisão, na ilha de Patmos. A gente vê um contexto de perseguição em todo o escrito neotestamentário. Então, dizer que o sofrimento ele não condiz com a vida cristã é uma mentira. Porque o sofrimento ele bate na porta de todo mundo. A dor ela bate na porta de todo mundo, do ímpio e do cristão. A diferença é que a nossa esperança não está em dias fáceis. A nossa esperança está em um futuro glorioso ao lado de Cristo por conta da obra consumada de Jesus na cruz. Amém? Então, por mais que isso seja algo presente nos nossos dias, existem algumas verdades que a gente pode ver no texto de hoje, e a porção que a gente vai abordar hoje é Romanos 8, do 26 até o 30, que Paulo vai tratar que são infinitamente maiores do que dor, sofrimento, angústia ou até mesmo a perseguição. Eu resumi em 3 pontos e quero falar para vocês aqui o primeiro ponto em que é superior a qualquer tipo de sofrimento ou angústia que a gente passe, é que o Espírito de Deus nos ajuda na nossa fraqueza. Você tem irmãos preciosos ao seu lado e como a minha raiz é congregacional, olha para o seu lado aí, olha para quantos irmãos, quantas pessoas tem do seu lado que podem te apoiar, que devem te apoiar, te ajudar nos seus momentos de dificuldade. Mas existe uma pessoa que é muito mais poderosa do que a pessoa que está do seu lado, que é o próprio Espírito de Deus, que nos ajuda nas nossas fraquezas. O segundo ponto, que é infinitamente maior do que qualquer tipo de dor, sofrimento ou angústia, é a soberania de Deus. Deus governa todas as coisas e faz o que é de melhor para os seus filhos. A providência divina, ela nunca tem um ponto de ruptura onde Deus perde o controle em uma fração de segundos, ou em um mês, ou em um ano. Não existe ruptura na providência e na soberania de Deus. Ele é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E nós podemos descansar como filhos eleitos, amados, predestinados, chamados pelo Senhor, podemos descansar na soberania de Deus ao governar todas as coisas. E o propósito de Deus não é que você e eu vivamos uma vida sem dor ou sem sofrimento, senão o apóstolo Paulo estaria nesse momento se revirando no seu túmulo, porque ele passou por um monte de dificuldades, mas
o propósito de Deus é nos tornar semelhantes ao seu Filho. E dentro desse propósito, a dor e o sofrimento vão ser materiais pedagógicos usados por Deus na jornada da nossa vida. Amém? Então, não sei se vocês lembram, mas na semana passada a gente terminou a nossa reunião celebrando uma esperança que só é nos oferecida por conta da obra de Cristo e nada além disso. E por causa dessa obra, nós temos o Espírito em nós que nos ajuda no nosso momento de dificuldade, que ajuda nas nossas crises muitas vezes. Então, o capítulo 8 de Romanos, não só essa porção, mas a gente pode dizer que o capítulo por inteiro, ele responde a uma pergunta, e a pergunta é: como os cristãos podem ter esperança, mesmo vivendo em um mundo marcado pelo pecado, sofrimento e morte? Vamos ler o texto? Se você tiver com a sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar com a gente aqui no telão, Romanos 8, a partir do verso 26 até o 30. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o primeiro ponto que a gente pode observar aqui é que, apesar da fraqueza humana, o Espírito nos ajuda, e a gente vê isso aí no verso 26 e no verso 27. Mas antes da gente avançar, a gente precisa entender uma expressão que é importante nesse contexto, que Paulo começa dizendo da mesma maneira, ou em algumas traduções, do mesmo modo. Mas da mesma maneira que o quê? Vamos recapitular um pouquinho do que a gente já falou, e principalmente do que a gente falou na semana passada. Então, a gente falou um pouquinho do gemido ou da angústia da criação aguardando a redenção. Assim como a gente viu os gemidos dos filhos de Deus aguardando a glorificação. Então, a gente tem a natureza aguardando a redenção e os filhos de Deus aguardando a glorificação. Mas agora Paulo está mostrando que o próprio Espírito de Deus atua nesse cenário de espera. Ou seja, a criação geme, os santos gemem, mas o Espírito também geme em intercessão nesse contexto de espera. Então, o sofrimento ele não é o fim da história de uma pessoa, mas é Deus estando presente mesmo nos gemidos do caminho da nossa trajetória cristã. Amém? Então, o verso 26 ele fala assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Ponto importante para a gente começar a destacar aqui. O cristianismo, ele diverge frontalmente de uma psicologia de autoajuda. Porque a psicologia de autoajuda, ela vai tratar ou tentar te mostrar ou te ensinar de que um fluxo de pensamento positivo, ele é suficiente, ou teoricamente suficiente, para mudar o seu contexto, para mudar a sua vida, para mudar a forma como você enxerga e caminha. Mas o que Paulo está falando é completamente divergente disso, porque ele diz que nós temos fraqueza. Ele diz que nós somos fracos. Nós não somos o Todo-Poderoso, como muitas vezes nós tentamos achar que somos. Nós não somos detentor de toda a força que é capaz de transformar a nossa vida, os nossos dias e a nossa situação em momentos de crise, de dor e de sofrimento. Então, Paulo ele não está idealizando a vida cristã. Ele está descrevendo os crentes não como alguém que já alcançou uma perfeição espiritual, mas alguém que vai enfrentar dificuldades. E por que a gente enfrenta dificuldades? Por conta da nossa herança genética de Adão
o pecado. Então, por conta da ação do pecado em nós, até a nossa glorificação, nós estamos sujeitos à dor, sofrimento, angústia e diversos males que podem nos alcançar e nos afetar. Então, Paulo reconhece essa fraqueza no homem, mas ele não está apontando o dedo e dizendo assim, vocês são fracos. Ele está dizendo, nós somos fracos. É uma fraqueza inerente a todo ser humano, não só a um grupo fora de uma elite espiritual, mas todos nós temos essa fraqueza que nos faz depender do Espírito Santo. Mas qual fraqueza que Paulo está falando especificamente nesse contexto aqui? Paulo está falando de uma fraqueza que é relacionada a não saber o que pedir a Deus. Não sabemos orar como convém, não sabemos pedir da forma como Deus quer que nós peçamos. Vamos seguir, deixa o texto aí para mim, por favor, só para a gente seguindo ponto a ponto. Porque não sabemos orar como convém. Eu queria trazer um exemplo aqui para nós, que talvez você, quando criança, já tenha passado por isso, ou talvez você já tenha visto. Uma criança num supermercado, que ela começa a pedir ao seu pai e à sua mãe para que compre doces para ela jantar. Ela quer comer biscoito, bala, tomar refrigerante, ela quer que aquilo seja a janta dela naquele dia. Já estamos no mercado, é um ambiente propício, está ao nosso alcance, por que não? Só que essa criança não leva em consideração que ela pode desenvolver uma dor de estômago naquela mesma noite por conta do consumo excessivo de doce. Ou seja, ela não sabe o que ela está pedindo. Porque se ela soubesse que aquilo pode causar uma congestão nela, e aí a gente pode até sair do exemplo da criança e ir para um exemplo do adulto, onde vai num rodízio e se acaba ali no rodízio, e chega em casa e fica passando mal, e corre para o heno, muitas vezes esses somos nós. Estamos pedindo a Deus coisas que não são para o nosso bem. E essa é a nossa fraqueza que Paulo está falando. Porque nós não conseguimos interpretar de forma exata a vontade divina para todos os momentos da nossa vida. Não significa que não conseguimos entender por meio do Espírito a vontade de Deus para nós em determinados momentos. Mas a nossa fraqueza por conta do pecado nos impede de ver de forma plena qual a vontade de Deus para todo e cada momento da nossa vida. Ou seja, falta esse discernimento sobre a vontade de Deus em todos os pontos. E nem sempre a gente sabe orar, sabe pedir ou sabe expressar as nossas dores diante de Deus. Muitas vezes não são só pedidos incongruentes, mas a forma de expressar o nosso sentimento e a nossa dor diante de Deus. Porque às vezes parece que a gente pede uma pedra em vez de pedir um pão para Deus. Ou a gente pede uma serpente ao invés de pedir um peixe para Deus. Parece que em alguns momentos a gente pede aquilo que pode nos destruir, ao invés de pedir algo que nos daria vida. E essa expressão, não sabemos orar como convém, revela essa realidade profundamente humana, de não ter ciência e consciência da vontade divina para cada momento e para cada decisão da nossa vida. Isso não significa que os cristãos não sabem falar com Deus. Significa que nós não entendemos plenamente qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Não sabemos como interpretar as circunstâncias, muitas vezes. O resultado disso é que a gente não sabe qual o resultado que glorifica mais a Deus. O que glorificaria mais a Deus? Uma criança morrendo de dor de barriga de noite. Ou se ela se alimentasse ali com arroz, feijão, uma carne, um legume, uma verdura, e ela fosse dormir saciada, alimentada, e passasse uma noite tranquila. Então, muitas vezes, a nossa mente, o nosso coração e o nosso desejo se equipara a uma criança que não sabe o que está pedindo, por mais que esteja diante do seu pai pedindo alguma coisa. A gente quer pressionar Deus, muitas vezes, com a urgência da nossa agenda,
A gente quer que a nossa vontade seja feita no céu, ao invés da vontade de Deus ser feita na terra. Abre o slide 2 para mim, por favor, Bruno. Tem uma citação do John Stott, que ele dizia que a nossa ignorância não é apenas intelectual, mas existencial. Somos limitados demais para compreender plenamente os propósitos divinos por causa do pecado. Ou seja, o pecado ele lança essa marca na nossa vida de não saber pedir exatamente de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, mas glória a Deus que Ele é soberano sobre todas as coisas, e glória a Deus porque o Seu Espírito habita em nós e traduz essas emoções, os desejos e anseios de forma clara para Deus. E Paulo vai apresentar essa notícia, que é uma notícia extraordinária para todo cristão, que é que apesar da nossa limitação quando pedimos algo para Deus, o Espírito Santo que habita em nós intercede por nós, fazendo essa ponte, vamos dizer assim, entre o nosso desejo não tão bem alinhado e a vontade de Deus. Ele não nos deixa entregues à nossa própria sorte, e existe um termo aqui específico nesse texto, que é essa palavra ajuda. Essa palavra ajuda no original, ela significa mais do que socorrer ou auxiliar, mas o sentido é que o Espírito toma sobre si a nossa carga, não somente para nos ajudar e nos socorrer, mas para nos aliviar, carregando todo o peso por nós. O termo grego exato é uma palavra enorme. Eu nem lembro agora o termo, é uma palavra muito grande. Mas o sentido exato é alguém que está carregando, por exemplo, um saco de cimento de 50 quilos nas suas costas, sozinho, e o Espírito para do lado e fala assim: joga metade desse saco de cimento sobre o meu ombro. Cada um agora carrega 25 e a gente vai junto. Não é tirar a responsabilidade humana, mas é saber que o Espírito nos ajuda no nosso momento de dificuldade. A própria palavra paracleto que a gente vê lá em João é um bom exemplo para isso, né? De alguém que está ali para ficar do nosso lado, né? O próprio termo paráclito, que derivado do grego, ele significa literalmente isso, alguém que é chamado para ficar ao lado. Então, por mais que as nossas orações, os nossos pedidos não sejam 100% de acordo com a vontade de Deus, ou muitas vezes estão diferentes da vontade de Deus, o Espírito intercede por nós e alinha a nossa vida de acordo com a vontade de Deus dentro de uma soberania divina. E aqui é algo que a gente pode entender bem. Alguns escritores antigos diziam isso, William Barclay dizia isso, e diz que a oração é o divino em nós apelando ao divino sobre nós. Então a gente vê essa obra da Trindade. Temos o Espírito por conta da obra de Cristo, e o próprio Espírito apela ao Deus Pai que está sobre nós por conta daquilo que nós não podemos fazer na nossa intercessão. Então a gente já viu dois tipos de gemidos até aqui, como eu disse na introdução: o gemido da criação para a redenção e o gemido dos santos para a glorificação. Mas agora Paulo fala sobre o gemido do Espírito, sobre os famosos gemidos inexprimíveis. Não vou entrar tão profundamente no significado disso, mas o que esses gemidos inexprimíveis eles podem nos dizer, ou eles significam? Uma intercessão profunda, perfeita e totalmente alinhada à vontade divina. Aquilo que nós não podemos traduzir segundo o conceito humano ou segundo o espírito humano, o Espírito de Deus, através de uma intercessão profunda, na qual palavras não podem descrever, não há palavras que possam traduzir o que o Espírito está fazendo, ele está levando isso diante de Deus. Abre o slide 3 para mim, por favor, Bruno. Uma citação de João Calvino. Calvino dizia que somos tão frios e indolentes em nossa carne que não podemos orar corretamente, a menos que sejamos despertados pelo Espírito Santo. Glória a Deus por isso mais uma vez. Porque se não fosse a obra do Espírito em nós, a gente poderia dizer que a oração não passa nem do teto. Nós estaríamos constantemente diante de Deus pedindo doce para encher a nossa barriga, ao invés de pedir alimento saudável.
Porque quando a nossa fé ela vacila ou parece vacilar, quando as nossas emoções nos confundem, quando as nossas palavras elas falham diante de Deus, o Espírito continua trabalhando. Porque nenhum filho de Deus, de acordo com o ensinamento de Paulo, ora sozinho. Todo filho de Deus tem o Espírito que intercede por ele, com gemidos que o dicionário nenhum humano poderia traduzir diante do Senhor. A resposta para isso é que, a gente vê no verso 27, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. O Pai, ele compreende essa intercessão do Espírito pelos santos, embora a gente nem consegue ouvir. Embora você não consegue ouvir o que o Espírito está falando ou fazendo, o Pai consegue interpretar de forma perfeita. E mesmo com essa nossa compreensão extremamente limitada, a providência de Deus governa sobre todas as coisas. Então, depois de mostrar que o Espírito ele intercede por nós de forma interna, Paulo agora vai mostrar como o Pai trabalha de forma externa. Porque é o Espírito trabalhando e agindo dentro de nós e Deus agindo ao redor de nós. Olha a sequência do texto, olha o verso 28. Depois de levar essa intercessão dos santos ao Senhor, o texto vai dizer que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A teologia de Paulo em Romanos é uma teologia muito profunda. Se a gente fosse abordar profundamente, especificamente e precisamente algumas exposições, ou nós ficaríamos horas expondo por conta de cada palavra que traz um conceito muito profundo, ou a gente levaria, de repente, 3 anos expondo toda a carta de Romanos. E esse é um dos versículos mais citados e menos compreendidos da Bíblia. Vamos tentar destrinchar um pouquinho o que Paulo está falando aqui. Paulo não está falando que todas as coisas são boas. Paulo está falando que todas as coisas cooperam para o bem. Mas olha a primeira palavra desse versículo. Achamos? Pensamos? Sabemos. Paulo não está falando de um conjecturar da mente. Meu esboço sumiu. Vai voltar em nome de Jesus em 3, 2, 1. Todas as coisas cooperam para o bem. Por que a gente precisa entender isso de acordo com a ótica cristã e não de acordo com a ótica mundana, quando qualquer um vai pegar esse trecho e falar assim, todas as coisas cooperam para o bem? Quem nunca ouviu essa frase sendo dita extremamente fora de contexto? Por um ímpio, por alguém vivendo uma vida completamente desregrada. Aí ele acha R$50 na rua e ele diz assim, todas as coisas cooperam para o bem. Porque vamos ver direitinho, gente. Pecado não é bom. Sofrimento não é bom. Enfermidade não é uma coisa boa. Morte também não é uma coisa boa. Mas Deus é tão soberano sobre a criação, sobre os seus feitos, sobre todas as circunstâncias, que até essas coisas que nós dizemos que não são boas e de fato não são, cooperam para aquilo que Deus quer fazer. Cooperam para que essas realidades da dor, do luto, do sofrimento, da perda, do pecado, cooperem em serviço dos propósitos divinos. Então, o que Paulo está começando aqui no texto a falar, não é que nós esperamos ou supomos, eu suponho que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas ele diz, sabemos. E ele não está expressando um desejo ou uma possibilidade. Essa palavra sabemos, ela é totalmente baseada no caráter de Deus e não no nosso caráter. É baseado no propósito de Deus, não é esperança baseada
em circunstâncias, mas é uma convicção produzida pela revelação de Deus. F.F. Bruce, um doutor do Novo Testamento, ele diz que esse verbo saber expressa o conhecimento da fé. Ou seja, porque alguém experimenta, porque alguém conhece, porque alguém tem Deus revelado, ele agora sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A ideia, porém, não confirmada dessa palavra, mas que muitos estudiosos vão tratar como isso, é que essa palavra grega, que a gente traduz como sabemos, ela vem de um termo da matemática. A gente não tem como confirmar isso, mas a maioria dos estudiosos vão transitar por essa ideia, que é algo exato e absoluto. Então, não é que a gente acha, é que a gente sabe. E por que a gente sabe? Porque as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus não está apoiado no nosso caráter, na nossa vontade, no nosso desejo, mas estão apoiadas no caráter de Deus, que é firme, sólido e eterno. Não é uma linguagem de conjectura hipotética, mas é de uma certeza experimental, é de alguém que já experimentou de Deus e por causa disso ele diz: sabemos, eu sei, eu experimentei, eu vi, eu vivi e agora eu sei disso. Não é à toa que Paulo está escrevendo sobre isso. Agora, todas as coisas cooperam para o bem. Vamos tentar destrinchar um pouquinho melhor isso. Paulo também não está dizendo que todas as coisas que acontecem são boas, como eu já disse, mas que todas as coisas que acontecem conosco, segundo a operação divina, são com um bom propósito. Paulo também não diz que todas as coisas acontecem para o bem de todos, mas diz que todas as coisas acontecem, cooperam para o bem daqueles que... Jesus diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que... Então a gente vê que o que coopera para o bem, ou para quem isso coopera, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Agora entenda que não é uma troca, não é um mecanismo onde você obedece e Deus coopera para o seu bem. Não é um mecanismo onde você faz algo que você enxerga que é desejoso de Deus e Deus coopera. Não é uma barganha, não é uma troca, mas Deus coopera para as pessoas que amam ao Senhor, para as pessoas que o seu coração tem desejo e deleite no próprio Senhor, para aqueles que foram alcançados, aqueles que, por conta do Espírito de Deus, a partir de agora, amam obedecer e amam se submeter à lei de Deus. Se fosse pelo nosso querer, irmãos, a gente nunca passaria por dificuldade. Eu nunca escolheria passar por uma dificuldade na minha vida, e eu tenho certeza que ninguém aqui, em sã consciência, escolheria passar por alguma adversidade, por alguma luta, por algum momento de sofrimento, por alguma perda familiar. Mas eu quero trazer 2 exemplos de histórias que cooperaram para o bem, mesmo tendo um desenrolar quase trágico. São 2 histórias muito famosas, muito conhecidas, e que, com certeza, vocês sabem. A primeira é de José no Egito. Foi jogado num buraco, foi vendido como escravo, foi acusado de tentativa de abuso da esposa do seu senhor. Mas décadas depois, José está em uma posição de governo no Egito, onde, por conta da sabedoria que Deus deposita sobre aquele homem, as nações não passaram fome, por conta da sua boa sabedoria em prover os recursos de forma necessária para cada um, segundo a sua necessidade. Quando a sua família, que também foi beneficiada pelo seu governo no Egito, se apresenta a ele, José diz o seguinte, lá em Gênesis 50, 20, não precisa abrir: vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José tinha todos os requisitos para estar diante de Deus e reclamar da sua vida sofrida. Os meus irmãos me jogaram num buraco, me venderam pelo preço de um escravo, eu trabalhei de forma fiel, fui acusado de tentativa de abuso, fui jogado numa prisão, interpretei sonhos,
O que foi salvo esqueceu de mim e eu fiquei apodrecendo ali. Mas lembra que eu falei sobre a soberania divina? A corrente da soberania divina e da providência divina nunca é rompida. Não existe um elo fraco na soberania de Deus. Décadas depois, José está governando o Egito, abaixo somente do faraó. Com sabedoria divina, ele administra os recursos em tempo de fome. E diz essa frase aos seus familiares: Deus tornou o mal em bem. A soberania divina agindo dentro da dificuldade humana. Isso a gente pode definir como providência individual. Mas o segundo exemplo a gente pode definir como providência cósmica. E aí a gente traz o exemplo, a cruz de Cristo. Porque o pior ato da história humana, o momento de maior injustiça, falta de misericórdia, maldade, crueldade, se torna um meio de salvação para todo mundo. Eu vou só encarar esse silêncio como uma reflexão profunda. Você percebe como o maior ato de maldade na história da humanidade se torna em salvação. Se fosse necessário salvar o planeta Terra inteiro, todas as pessoas, em todos os anos de história da criação, o sacrifício de Jesus seria suficiente. Se fosse necessário salvar a vida em Marte, Vênus, Júpiter, Plutão, Saturno, o sacrifício de Jesus teria sido suficiente. O mal que nós olhamos e dizemos, isso é perverso, isso é mal, isso é injusto, Deus transforma em bem. Sabe por quê? Porque a ótica de Deus não é de acordo com a nossa ótica. O pensar de Deus não é de acordo com o nosso pensar. O plano divino não é de acordo com o nosso plano, porque nós não escolhemos o sofrimento. Mas Deus tem os seus meios pedagógicos de agir. William Hendrickson, ele comenta que não existe sequer uma circunstância isolada do propósito divino. Tudo está sendo utilizado pelo Senhor. Nada escapa do governo de Deus. Toda luta, toda dificuldade, todo sofrimento, toda perda, nada escapa do olhar de Deus. Nada escapa do olhar de Deus. Só que Paulo ainda não definiu para a gente o que é esse bem, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Agora deixa eu te dizer o que não é esse bem, mas que muitas vezes é aquilo que a gente corre atrás, igual uns desesperados. Porque o bem de Deus não é prosperidade, bem de Deus não é conforto, o bem de Deus não é ausência de sofrimento na sua vida e no seu relacionamento, por mais que não seja pecado desejar essas coisas. O eterno propósito de Deus na nossa vida não é nos fazer ricos, famosos, influentes ou pessoas de prestígio. Não é. Não é nos tornar celebridades. Não é sucesso segundo o padrão humano. Não é nem mesmo nos tornar os supercrentes de uma comunidade. Porque o nosso destino não é definido pelas circunstâncias, mas pelo propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus não é apenas nos salvar, mas nos transformar à imagem de Jesus. Versículo 29. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, irmão? Não é que você tenha uma casa muito grande, não é que você tenha um carro muito legal, não é que você faça 2, 3 viagens por ano, vá para a Europa, vá para Campos do Jordão, que você tenha uma conta bancária recheada. O propósito de Deus para a sua vida é que você seja parecido com Jesus. E Deus faz isso através do sofrimento, muitas vezes. Pensa comigo, se a nossa vida fosse só conforto, será que a gente escolheria tudo que a gente tem sido disponibilizado para nós por meio do sofrimento? Porque por meio do sofrimento, muitas vezes é que a gente corre para Deus.
Porque a verdade é que nós somos miseráveis, como Davi fala. E na nossa bonança, no nosso conforto, na nossa saciedade, a verdade é que o nosso coração esquece de Deus. Então Deus trata através até do luto. Deus trata através da escassez, para nos mostrar que existe alguém que é maior do que um pai, a mãe, um filho, que é maior do que dinheiro, que é maior do que sucesso, realizações. Só que o nosso coração ansioso e inquieto muitas vezes não consegue ver isso. O propósito de Deus não é tornar a sua vida melhor, o propósito de Deus é te transformar. Se a sua vida está muito boa, mas não tem transformação, irmão, cuidado. Cuidado. Porque como diz a famosa frase, a mesma graça que te salva é a graça que te transforma. Se não tem graça transformadora, talvez não tenha graça salvífica. Desde a queda, irmãos, a imagem de Deus no homem foi deturpada. Desde a queda. Ela foi profundamente corrompida por conta do pecado. A obra, então, da redenção, ela é o processo pelo qual Deus restaura em nós aquilo que o pecado deformou. Filhos feitos à imagem de Deus. É um propósito eterno. É um propósito que teve a queda em Gênesis, no relato de Gênesis 3. Mas Deus não perde o controle, mesmo diante de uma situação catastrófica como o pecado. Tudo faz parte de um plano divino através da história. Tornar filhos à imagem de Cristo, para que ele seja o primogênito entre muitos. Talvez Deus não esteja produzindo a vida que você sonhou. Talvez você olhe para a sua vida hoje e diga assim: poxa, Deus não está trabalhando de acordo com aquilo que eu queria. Talvez Deus tenha me abandonado. Ele não está produzindo, ou pode não estar produzindo, aquilo que você planejou, mas ele está produzindo aquilo que ele planejou. Porque o plano de Deus, eu não sei se você vai concordar comigo, mas o plano de Deus é melhor do que o nosso. Sabe por quê? Porque o nosso plano é conforto. O plano de Deus é conformidade com Cristo. Só que Paulo ele vai ainda um pouquinho mais longe. E ele vai tocar na segurança do crente. E ele apresenta algo que alguns teólogos vão chamar de corrente dourada da salvação. Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então vamos ver esses 5 verbos: conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Foi um pouco daquilo que eu falei algumas quintas-feiras atrás, na nossa sala de oração. Você percebe como nessa sequência, o sujeito dos verbos não é o homem, é Deus. Deus conheceu, Deus predestinou, Deus chamou, Deus justificou, Deus glorificou. A salvação, ela é uma obra divina de ponta a ponta, do início ao fim. Porque nós somos fracos, irmãos. A nossa fraqueza, ela vai além de não saber levar a Deus a oração como convém. A gente não sabe como orar, nós somos às vezes negligentes com algumas coisas. Mas Deus é soberano e Ele é poderoso para nos transformar. Eu não poderia me salvar, irmãos, e sinceramente, se não fosse Deus, eu nunca ia desejar ser salvo.
porque é Ele que desperta isso no nosso coração. O próprio Deus que salva é o Deus que desperta o desejo pelo próprio Deus. Mas Deus nos ajuda ainda assim. Ele governa, Ele predestina, Ele chama, Ele justifica e Ele glorifica. Tem um herói nessa passagem, e o herói dessa passagem não é o cristão perseverante, é o Deus perseverante. Em toda a jornada de salvação, é a história de um Deus que persevera em salvar o seu povo, em conduzir o seu povo. Chama, predestina, justifica, glorifica. Isso demonstra que a nossa esperança, a esperança de um cristão, ela não está fundamentada na sua capacidade de perseverar sozinho, mas está fundamentada na fidelidade de Deus. Só que um dos verbos, e o último verbo que Paulo usa é glorificou e não glorificará. Paulo usa um verbo no tempo passado. Só que a gente sabe que seremos glorificados no momento do retorno de Jesus, na sua manifestação gloriosa, onde os nossos corpos serão transformados, e aí sim viveremos livres dos efeitos do poder do pecado. John Murray escreve que entre a predestinação e a glorificação não existe uma ruptura possível. O Deus que inicia a obra é o mesmo Deus que conclui. Ou seja, o Deus que conhece é o Deus que glorifica. O Deus que conheceu é o Deus que já glorificou. Você pode não ter o seu corpo glorificado, e você ainda não tem o seu corpo glorificado. O que você não pode é viver distante da esperança de que um dia isso vai acontecer fisicamente, porque no propósito eterno de Deus já aconteceu. Porque não se baseia na nossa vontade ou na nossa circunstância, mas se baseia no propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus é que aquele que Ele conheceu, Ele predestinou. Aquele que predestinou, Ele chamou. Aquele que Ele chamou, Ele justificou. E se Ele justificou, Ele já glorificou. É algo que a gente pode tentar entender ou diferir sobre o tempo grego, sobre o kairos e o cronos. É algo que no cronos, que é o tempo presente e contável, a gente ainda não vê, porque ainda não aconteceu no cronos. Mas no kairos de Deus, no tempo oportuno, já aconteceu. É só uma questão de manifestação. Ou seja, a segurança de um cristão não reside na sua capacidade, reside no caráter de Deus. Deus já te glorificou na eternidade. Tem uma seção lá em Efésios 1. Eu prefiro abrir na minha Bíblia, porque tem os meus rabiscos aqui. Efésios 1:4, segundo essa versão aqui, que é Almeida século 21, se quiser pode abrir aí para a gente, Efésios 1:4. Paulo diz assim, Paulo está falando sobre as bênçãos de Deus em Jesus Cristo. A partir do 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu. Elegeu, no grego, é a palavra eklegomai. Eklegomai, a tradução ou o sentido aproximado dela é escolhido para um ofício e receber os seus favores. Deus te elegeu, Deus nos elegeu para um ofício. O ofício é ser santo e parecido com Jesus. Sabe qual o favor que você recebe sendo parecido com Jesus? Ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, como nós vimos alguma semana passada. Nele, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O tempo que Paulo usa é o kairos, sermos santos e irrepreensíveis. Ainda não somos irrepreensíveis, nem santos no sentido de um estado pleno, mas seremos, porque é o kairos de Deus e não o cronos. E essa expressão diante dele em amor é a expressão grega prorizem,
E proorizem significa Deus havia determinado em seu coração o destino da criação. Sabe qual a determinação de Deus para o destino da criação? Filhos e filhas, a imagem de Jesus. E se Deus não falha no seu plano e no seu propósito eterno, sabe o que vai acontecer comigo e com você? Seremos a imagem de Cristo de forma plena. Não por conta da nossa capacidade de estar em todos os cultos, de ler a Bíblia, de orar bem, mas por conta do caráter fiel de Deus. Efésios 2,7, Paulo diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele é bom e nada muda isso. Nada muda isso. Sabe o que a gente precisa hoje, irmãos? Não é de culto pirotécnico, é de uma fé que nos alicerce nessas verdades que a Bíblia nos mostra. Só que a gente corre para a experiência. A gente corre para o sensorial. Sabe para onde Deus nos empurra? Para a dor, para a luta. Não é em todos os casos, porque Deus não é um sádico. Deus é um bom pai. Mas Deus é um pedagogo em excelência. Porque o culto pirotécnico te faz sair, nossa, que culto bom. Parece que eu estou pisando em nuvens. Mas de repente não te transforma a imagem de Jesus. Mas quando Deus te faz passar pelo vale da dor, não é um validador, mas o vale da dor, é ali onde a gente encontra Deus muitas vezes. É como o famoso livro, Você Escolherá o Deserto? Porque a verdade, irmãos, é que muitas vezes nós estamos escolhendo os palácios da vida e não o deserto. Só que a escola de Deus não é no palácio, é no deserto. Lembra o texto lá do relato falando sobre João Batista? Ele é a voz de Deus que está clamando no deserto. A voz de Deus não estava clamando no palácio da época. A voz de Deus estava clamando num deserto árido e seco. Muitas vezes nós não escolhemos Deus ou não ouvimos Deus porque nós estamos escolhendo o conforto. Nós queremos que Deus fale onde nós queremos que Ele fale, mas não escolhemos ir para o lugar onde Deus está falando. Me empresta o livro que eu peguei, por favor. Já devolveu? Um bônus de ser pastor é que a gente pega o livro na pré-venda, né? Já devolveu? Já foi? Não tem problema. É o livro 10 anos em 10 dias, né? Irmãos, essa temática assim de Oriente Médio, igreja perseguida, isso pega o meu coração. Não que eu sinta um chamado para ser um evangelista ou um missionário, mas eu amo ver a fé desses irmãos nesses lugares escuros no planeta Terra no século 21. O Ocidente é muito tranquilo para a gente, irmãos. Eu queria ver a gente no Oriente Médio, na Arábia Saudita, na Coreia do Norte. Você já percebeu que Paulo não está escrevendo Romanos para uma galera que está tranquila, numa praia, tomando água de coco? Paulo está escrevendo Romanos para um povo em Roma, olha só que coisa, em Roma, onde uma das atrações da época na cultura era o famoso Circo de Nero, o Coliseu ali, onde tinha leões devorando cristãos, pessoas sendo devoradas por diversas feras, por diversos soldados altamente armados, pessoas tinham os seus bens confiscados simplesmente por conta da sua fé em Cristo, eram acusadas injustamente, tinham os seus bens e a sua vida tirada de um dia para o outro. Sabe a única coisa que Roma e os poderosos não podiam tirar daquele povo? A fé e a esperança de um futuro glorioso. Porque o futuro glorioso não se baseia naquilo que a gente tem, se baseia naquilo que Deus já determinou e naquilo que Ele quer. Mas me deu muita alegria, irmãos, vendo as pessoas cantarem, levantarem as mãos, pularem, dançarem, por conta de uma verdade bíblica que a gente estava cantando. De um desejo eterno de Deus de morar com os seus filhos. O
que nos falta é alegria e segurança e confiança naquilo que a Bíblia já nos define, já nos diz, já nos garante. E não no nosso desejo por conforto ou por um culto 100% do jeito que eu queria. Irmão, nós não somos sommelier de culto. Eu acredito que a pessoa que melhor pode definir o que é um culto bom é Deus. Sabe por quê? Porque o culto ele pode ser tão ruim, o louvor ele pode ser tão ruim, o irmão desafina, quebra a baqueta, arrebenta a corda do violão, e você vai ter que exercer misericórdia, paciência, amor. E Deus está olhando e fala assim, caramba, esse foi um culto bom, porque ele desenvolveu em amor, em paciência, em misericórdia. Mas essas expressões, e a de hoje que eu vi, encheu o meu coração de alegria, e de um clamor ao Senhor, e que o Espírito traduza isso da forma correta para Deus, segundo a vontade de Deus, que conhece a profundidade do Espírito, de uma igreja que é firmada, não no que sente, mas no que vê através da palavra de Deus. A gente sempre fala assim, não interessa como o seu dia foi, não interessa se você brigou com a sua esposa, com o seu marido, se você está desempregado. Irmãos, do lado de fora, não é fácil. É muito ruim quando a gente está brigado com o cônjuge, quando o filho desobedece, quando alguém vem para o culto numa situação de desemprego. A gente fica na incerteza, na dúvida, fica mesmo, não vou dizer que não fica, a gente fica entristecido, mas o nosso interior precisa estar consciente e convicto de que Deus é soberano apesar da minha situação externa. Porque Deus não perde o controle sobre as coisas. A gente precisa, de repente, parar de desejar uma igreja 100% perfeita, ideal, irmãos bonitinhos, todo mundo alinhadinho do jeito que eu quero. Somos 100 pessoas aqui, irmãos. Se cada um tiver uma igreja do jeito que quer, a gente precisa de 100 igrejas diferentes. Só que o que nos faz uma comunidade de irmãos, independente da comunidade manifesta ou outras, é o que nos une, que é o sangue de Jesus. E por conta da obra de Jesus, nós podemos ter confiança no pleno propósito de Deus, que nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Só que o nosso coração é muito ansioso diante das verdades bíblicas. Tem algumas verdades que Romanos, somente nessa porção de 26 a 30 ensina, e eu estou tentando acabar, irmãos, é que o Espírito intercede por nós na nossa fraqueza, amém? Vimos isso. Deus dirige todas as circunstâncias para o nosso bem, amém? Vimos isso. Esse bem não é conforto, mas sermos moldados à imagem de Jesus, amém? E a salvação dos eleitos está segura porque Deus conduz do início ao fim, amém? Podemos viver baseados nisso. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, você é fraco, sofre e nem sempre você entende o que Deus está fazendo. Mas o Espírito intercede por você, o Pai governa todas as coisas para o seu bem, e o plano de Deus para a sua salvação jamais vai falhar. Mas tem um contraste entre aquilo que Paulo ensina e a tendência natural do coração ansioso. A ansiedade, frequentemente, ela nasce quando a gente tenta controlar o futuro, quando a gente tenta compreender tudo o que está acontecendo, ou de carregar sozinho pesos que estão além da nossa capacidade. Por isso que Deus, em sua bondade e misericórdia, nos dá o seu Espírito. Mas Paulo vai mostrar que o cristão ele não foi chamado para viver apoiado na sua compreensão, mas sim na ação de Deus. Bota o slide 5 para mim, por favor, Bruno. O coração ansioso, ele vai dizer as seguintes frases: preciso saber exatamente o que fazer. Estou sozinho nessa luta. Tudo está dando errado. Não sei o que será do meu futuro. Talvez Deus tenha perdido o controle. Porque nós estamos tentando
controlar todas as coisas. Somos ansiosos para controlar todas as coisas e para que tudo saia de acordo com o nosso plano e com a nossa vontade. Agora abre o outro slide, por favor, Bruno. O que Romanos fala para a gente? O que as Escrituras falam para a gente? Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está conduzindo seu propósito do começo ao fim. E Deus está governando cada detalhe da história para conformar seus filhos à imagem de Cristo. Como eu disse, Paulo não está escrevendo essas verdades para alguém que está vivendo no conforto, mas para pessoas que estão passando por perseguições, tribulações, adversidades, perigos físicos na vida. Só que Paulo não está dizendo que a ausência de conflito ou adversidade é uma fonte de paz. Mas o que é a fonte de paz é a presença soberana de Deus em todos os momentos de dor, diversidade, aflição, luto, conflitos, perda, perseguição, injustiça. É importante a gente notar que Paulo não está condenando o sentimento da ansiedade, porque ele mesmo sentia ansiedade por estar com cristãos, por ver a igreja desenvolvida, os irmãos se desenvolvendo plenamente no conhecimento de Deus, na vontade de Deus. Mas o que Paulo está falando é de uma profunda preocupação que revela que é onde o nosso coração encontra descanso. Porque a ansiedade, ela diz assim: eu preciso entender e controlar. Paulo em Romanos diz: você não entende tudo, mas Deus entende. Você não controla tudo, mas Deus controla. Aí a ansiedade bate na porta de novo e pergunta: e se tudo der errado? Paulo em Romanos responde: mesmo aquilo que parece errado está sendo usado por Deus para cumprir um propósito maior. Esse texto a gente poderia dizer que é um dos maiores antídotos bíblicos contra a ansiedade. Não porque promete que tudo vai acontecer do jeito que a gente deseja, mas porque garante que Deus está trabalhando para que em todas as coisas o propósito dele não falhe e nunca falhe. E o propósito dele é nos tornar como filhos semelhantes a Cristo e nos levar à glorificação. Essa lógica de Paulo, ela o faz levar à pergunta que ele vai fazer na sequência: se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Se Deus está agindo para que a gente se torne a imagem do seu Filho, o que pode ser contra nós? Talvez você tenha chegado aqui hoje exatamente como esse coração ansioso. Foi exatamente o que Paulo está descrevendo nesses versículos. Você não sabe o que pedir. Não sabe por que certas coisas aconteceram na sua vida. Você também não sabe como algumas situações vão ser resolvidas. Talvez exista medo, ansiedade, incerteza dentro do seu coração. Romanos, Paulo, as Escrituras, eles não oferecem uma explicação para cada sofrimento. Mas ele oferece algo que é muito maior e que é muito melhor. Ele aponta para um Deus que não perdeu o controle. Ele aponta para um Espírito que intercede. Ele aponta para um Pai que governa. Ele aponta para um Salvador que nós estamos sendo conformados à sua imagem. Portanto, irmãos, não meça a fidelidade de Deus
pelas circunstâncias da sua vida, mas meça as circunstâncias pela fidelidade de Deus. Deus é fiel em todos os momentos. Porque se o Espírito está intercedendo, se todas as coisas estão cooperando para o bem, e se Deus já determinou conduzir seus filhos até a glória, então a pergunta não é se ele vai completar a obra. A pergunta é: você descansará naquilo que ele já prometeu fazer? Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O fundamento da esperança cristã, irmãos, não é o conforto ou ser bem-sucedido em alguma área. O fundamento da esperança cristã é Cristo crucificado, ressurreto, à destra de Deus Pai, e que um dia retornará em glória e poder e glorificará os nossos corpos, irmãos. O nosso coração ansioso diz que a gente precisa ter controle de tudo, de cada milímetro, de cada centímetro, de cada segundo, de cada centavo, de cada circunstância que acontece na nossa vida. Mas o que Deus está fazendo é usando as adversidades da vida para nos tornar semelhantes a Cristo. Jesus em tudo foi obediente. Na dor, no sofrimento, na angústia, nos milagres, nas provisões. Porque ele confiava em Deus. O que a gente precisa, usando um exemplo simples, é de alguma forma chutar essa ansiedade e correr para Deus. É aceitar que talvez você não seja rico, talvez você não tenha uma boa casa, talvez você vá viver de aluguel toda a sua vida. Talvez você não vai ter um carro de luxo, você não vai fazer uma viagem internacional. Talvez você não seja nem chamado para um ministério. Talvez você nunca pregue, como eu estou fazendo agora. Mas nada disso é maior do que a certeza de um Deus que está trabalhando para o bem daqueles que o amam, para que se tornem a imagem de Jesus. Porque se tornar a imagem de Jesus é o propósito maior e supremo de Deus. O pecado, ele deturpa a imagem de Deus no homem, em Gênesis 3. Mas no final da Bíblia, a gente vê Deus restaurando todas as coisas. Ele não perde, ele não falha, nem por um milésimo de segundo. Talvez você esteja passando por dificuldades, adversidades, talvez a ansiedade tenha tomado conta dos seus dias. Escolha ver isso como um propósito pedagógico de Deus. Se você é a pessoa controladora, sistemática, burocrática, isso te impede de ver Deus como alguém que controla tudo de forma sábia e soberana. Entregue o controle para Deus. Entregue o controle da sua vida para Deus. Deus não está buscando pessoas performáticas. Deus está procurando pessoas dispostas a entregar o seu coração. Deus não quer, no sentido mais amplo da palavra, te fazer uma pessoa de evidência se isso não te faz semelhante a Jesus.
Porque muitos, num dia no futuro, chegarão diante de Deus e apresentarão os seus milagres, as suas curas, os seus feitos, os seus prodígios, sinais, maravilhas, o seu currículo. E o Senhor vai falar para muitas dessas pessoas: eu nunca conheci vocês. É novamente o Senhor nos chamando para uma desistência. É desistir para Deus. Irmãos, isso não é uma palavra contra a responsabilidade. Estude, se profissionalize, seja o melhor funcionário que você puder. Seja o melhor administrador dos recursos da sua casa que você puder. Seja o melhor irmão cristão que você puder. Mas o alvo soberano de Deus é fazer de nós, homens e mulheres, semelhantes a Jesus, tendo o caráter de Cristo desenvolvido em nós. Eu fico imaginando Deus no portão do céu. Fico brincando de imaginar isso. E Deus olhando de longe, e vem uma pessoa com uma folha na mão. E ele mostra o seu currículo. Deus fala: eu não conheço você. Mas ele vê de longe um homem e uma mulher que são parecidas com Jesus, e ele chega e abre espaço, e essa pessoa passa e fala assim: eu conheço você. Você foi transformado à imagem de Cristo. Pode passar. Que Deus nos ajude quanto ao nosso coração orgulhoso e soberbo muitas vezes. Nos dê um coração humilde, Senhor, que quer ser santo, puro e humilde como Jesus. Nos faça pessoas, Senhor, dispostas a sermos parecidos com Cristo em toda a nossa expressão de vida. Homens e mulheres que imitam o seu irmão mais velho. Homens e mulheres desejosos por parecerem com Jesus. Homens e mulheres dispostos a entregarem a sua vida para a glória de Deus. Não para reconhecimento próprio, não para a glória humana, mas para a glória de Deus. Ó Senhor, meu desejo essa manhã é que você recaia sobre nós mais uma vez. Transforma o nosso coração, Senhor, mais um pouco. Nos faz ver, Senhor, todas as circunstâncias que ao olhar humano são adversas na nossa vida, mas que ao teu olhar estão contribuindo para nos fazer mais parecidos com Jesus. Abra os olhos da tua igreja, Senhor, mais uma vez. Abra os olhos da sua igreja mais uma vez, Senhor. Captura um coração ansioso nessa manhã, Senhor. Captura um coração inquieto nessa manhã, Senhor. Captura um coração perfeccionista na ótica humana, Senhor. Captura um coração frio nessa manhã, Espírito. Senhor, nós clamamos por um fogo do Senhor ardendo no nosso interior,
fogo de Deus no coração de homens e mulheres nessa sala. Homens e mulheres capturados pelo desejo de serem parecidos com Jesus e nada mais. Homens e mulheres que no seu coração eles vão dizer: podem me tirar tudo, só não podem me tirar o espírito. Captura o nosso coração mais uma vez, Senhor. Você é soberano, Senhor. Nada escapa das suas mãos, nada escapa do seu olhar. Se eu for aos altos céus, lá está. Se for ao mais profundo abismo, lá você também está. Se for ao mais profundo dos mares, como me esconderei do Senhor? Não há corações que possam se esconder de Deus. Senhor, eu oro por um quebrar da idolatria no coração cristão. Dinheiro, fama, sucesso, reconhecimento, tudo isso dobrado diante da glória de Jesus.